A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Queridos irmãos, dia 19 do mês que vem nós teremos o Festival de Caldos, com vaca atolada, canjiquinha com costelinha, feijão amigo, às 18 horas. Venha para cá, participe conosco desse momento de confraternização. É uma atividade que nos rende uma boa quantia de dinheiro para custear a nossa instituição, que nós somos desprovidos de valores amoedados. Doutrina Espírita, tudo é gratuito. Não tem dízimo, nenhuma fonte de renda. Então, venham para cá saborear caldos deliciosos numa noite fria e confraternizar conosco. Recebo pela primeira vez meu querido amigo, trabalhador do Centro Espírita Dom Pedro II, Carlos Coelho, é cantor de coral, cantamos juntos e eu tenho a grata satisfação de recebê-lo pela primeira vez. Uma boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento na Rádio Clube FM. Muito bem, Carlos, vamos estudar hoje vínculos familiares. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos procurar elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus e vamos pedir a Ele mais uma vez nessa quarta-feira abençoada que permita que a espiritualidade amiga, trabalhadores das casas espíritas, que possam nos auxiliar, nos dando inspiração e nos dando tudo aquilo que necessitamos para o bom andamento e divulgação da palavra do Senhor, que é o seu Evangelho. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre vínculos familiares. A afeição real de alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de durar senão as afeições espirituais, capítulo 6, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os vínculos que nos ligam à pátria espiritual são as afinidades das almas. Aquelas que não têm este vínculo, certamente não estarão juntas. A rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Isso que nós chamamos de família, o que não é uma visão de Deus, e Jesus deixou bem claro que a família deve ser universal. Esse deve ser o pensamento de todos nós. Ainda estamos distante dessa realidade, mas devemos nos esforçarmos para isso. A formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatos, como o amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente,
do Instituto Doméstico. Falei até mesmo no programa de ontem, os filhos não são nossos, estão aqui por quê? Para colocarmos no caminho do bem. Essa é a missão principal dos pais encarnados na Terra. Eles são criaturas individuais. Você não pode tolir uma pessoa de seus sonhos, né? Você não pode fazer dele um profissional que você gostaria de ter sido e por alguma razão não foi possível transferir, transportar essas ideias para o seu filho. Temos que ter muito cuidado com isso, porque ele vai ser um profissional frustrado se ele não fizer aquilo que ele realmente se afiniza. Porém, com a doutrina espírita, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla do que os laços da parentela que são preexistentes à jornada atual. Os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, porque vem na possibilidade das vidas sucessivas o retorno das almas ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. A doutrina espírita, meus queridos irmãos, não há preconceitos de nenhuma ordem. Como citou a cor da pele, hoje eu, que sou conhecido pelo sobrenome Pedrosa, estou falando para vocês, há quase 11 anos, sou de pele clara, branca, mas não sou branco. Amanhã eu posso estar revestido por uma cor negra, amarela, vermelha, posso ser europeu, asiático, africano. Nós estagiamos em países diferentes e reencarnamos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então não tem por que existir preconceitos na doutrina dos espíritos, porque sabemos da imortalidade da alma, das vidas sucessivas. Hoje eu estou, não sou, é diferente, estou. As refeições mais reais da alma sobrevivem à destruição do corpo, permanecem indissolúvel e eternas, nutrindo-se cada vez mais através de mútuas afinidades, enquanto que as atrações cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho extinguem-se com a causa que os fez nascer. Assim vemos famílias constituídas na eliminação quase total da vida individual, cuja atenção é focalizada exclusivamente para o grupo familiar, vivendo neuroticamente uns para os outros. São aqueles clãs fechados, né? Vivem uns para os outros, só para eles e nada para os demais, para o exterior. Bloqueiam os seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e pensar, e o seu processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Aquelas famílias que não têm convivência com as demais, né? Ficam reclusas normalmente. Aquele vizinho que nunca vai na sua casa, que nunca te dá um bom dia, né? Que mal vai nos seus cultos religiosos aí no final de semana e ponto final. Não participam da sociedade. Quer dizer, são fatores completamente neuróticos, doentios. O homem foi feito para viver o quê? Em sociedade. Joana de Ângela nos dizia, vivemos porque convivemos. Há uma necessidade. Os elementos que vivem presos a esses relacionamentos de permuta egoísta afirmam para si mesmo, se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, mas apenas de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos, de juntos viverem visando ao bem-estar familiar e não exercitando o discernimento para enxergarem a real satisfação de cada um como pessoa. Todos nós somos irmãos, fazemos parte dessa grande família universal, portanto, nós temos que, desde então, aprendermos isso. E outra coisa interessante, hoje nós estamos vinculados a essa família por uma razão talvez, que no momento desconhecemos, poderemos estar com outros, né? Que nessa atual encarnação não temos nenhuma afinidade, e aí vai ser complicada. Por isso que nós devemos sempre procurar o melhor, no sentido de aprendermos moralmente com Jesus de Nazaré, através de seus evangelhos. Entretanto, encontramos outras famílias que não se formaram pela afeição sincera, mas fazendo comparações, observando as características de outras famílias, que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Tem aqueles também que têm inveja de tudo e de todos, né? Se o vizinho compra um carro melhor, começa até a denegrir a sua imagem através das fofocas, né? das línguas ferinas. Ah, deve ter roubado, está usando droga, não sei mais o que. Olha,
Parabéns para ele. Que você também consiga, através da sua luta, do seu suor, mas não desfazer das pessoas. Procuro formar o lar, afeiçoando o modelo da elegância e com características obstinadas de afetação social, moldando o raciocínio doméstico ao que eles idealizam ao seu prazer como chique. São aquelas pessoas que vivem com aquele verniz facial, representando tão somente para a sociedade. São hipócritas, porque de fato representam, mas não vivem. Vestem-se a imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas, negando cada membro de sua família de forma nociva à verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com as suas reais motivações. São cópias imperfeitas de outras pessoas. Nós temos que ter as nossas próprias missões na Terra, os nossos discernimentos, para seguirmos, sim, orientações quando necessária, mas temos que ter o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, e caráter acima de tudo. Vestem-se à imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas. Ainda outras agremiações familiares são denominadas como exibicionistas. São aquelas onde os membros do lar associam para suprir a necessidade que nutrem de serem vivos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns as imagens dos outros, focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. Isso aí vem dizer sobre a vaidade, do ser humano, que o ser humano agasalha, As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibição sistemática frente aos outros, como forma de compensação ao orgulho que estão revestidos. É o mal da humanidade, Considerando os laços de família formados em base de fidelidade, amor, respeito e dedicação perdurarão pela eternidade e são cada vez mais fortalecidas. Esses espíritos simpáticos usufruem de uma felicidade por estarem juntos, trabalhando para o seu progresso espiritual, enquanto que almas unidas pelo único móvel do interesse não estão realmente em nada unidas umas às outras. A morte as separa sobre a terra e o céu, conforme nos certifica literalmente o texto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Capítulo 5, item 11, Evangelho segundo o Espiritismo. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso e os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente ao seu próprio ritmo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura, por absorver ou não o fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamarem-se conservadoras, esquecendo-se que o comodismo, o preço de medo, de estagnação, perde a sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Então, sempre lembrando uma época da felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado
repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se, agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirarem benefício algum na observação dos fatos, por não aprenderem a integrar passado e presente. Se demonstrasse algum interesse para com uma só experiência nova, seria talvez o bastante para que elas promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Mas, no entanto, passam por diversas experiências, não aprendendo uma única lição sequer. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo atrás. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimulados pelas circunstâncias, vivenciada nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Por que então não deixar o passado passar? Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Porém, atualmente é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com auxílio dos velhos conceitos. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior. São referências de Jesus Cristo aos que permaneciam paralisados frente aos nossos ensinamentos, do qual ele era portador, por permanecerem enraizados aos costumes e práticas farisaicas que impediam os impulsos de amadurecimento das almas da época. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. No momento presente, é o ideal para o nosso progresso. Nós só podemos sentir o aqui e agora, pois tentar sentir ontem é ressentir. E, por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções de ontem para a avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente, a voz da consciência e as novas tendências instintivas são os melhores meios a serem postos em ação, conforme nos indica o texto em reflexão. Cada dia é uma nova oportunidade que temos para que possamos nos desvencilhar de velhos conceitos, das ideias fixas e reflexões obsoletas, e aproveitando da vantagem do esquecimento com que nos concede a divina providência, a fim de que transformemos nossa presente encarnação em fontes de suprimentos novos, para que as encarnações futuras sejam mais felizes. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso olho? E então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Capítulo 10, item 9, Evangelho segundo o Espiritismo. Os indivíduos em plenitude não negam as suas emoções, permitem que elas venham à tona e, como elas estão sob seu controle,
reconhece o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas revelações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente, devemos nos permitir sentir. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre nossa necessidade ou desejos em pauta. E a partir de então, agir como nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará nosso êxito ou nossas derrotas frente às estradas da nossa existência. Emoções são muito importantes. Através dela é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja de entusiasmo frente a uma situação prazerosa ou na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para um mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento de dermos a ela. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de maneira alguma que vamos sempre agir de acordo com elas. Face a essa conjuntura, quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto, mas por serem energias, quando reprimidas, elas se alojarão em determinado órgão e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações de apatia. Portanto, quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, que nos proporcionarão uma autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Muito bem, Carlos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A árvore gigantesca. Em textos épicos da Índia antiga, encontramos a grande história dos Bharatas. Trata-se de um poema, o Mahabharata, escrito em sânscrito. É considerado o maior poema de todos os tempos, com cerca de 200.000 versos. Acredita-se que eles começaram a ser escritos cerca de 400 anos antes de Cristo e foram finalizados no século II da Era Cristã. A mais famosa passagem dessa obra é o conhecido Bhagavad Gita, lido como uma obra religiosa à parte. É interessante percebermos que a moral ensinada nesses versos é semelhante à moral cristã, ensinada pelo Mestre Jesus. Isso nos diz que certas verdades são universais. Versa o poema que os males com que afligimos o próximo nos perseguem, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor aos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, afirma, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Que bela forma de abordar a lei de causa e efeito. Que bela maneira de demonstrar que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência.
Os males que praticamos nos perseguem. São trevas que criamos para nós mesmos. É a consciência que nos cobra a solução, que nos pede ajuste, arrependimento e reparação com as leis maiores. Enquanto não houver mudança, permanecem as trevas. Também fala aquilo que mais nos destaca no tempo e no espaço: as nossas obras inspiradas pelo amor. Essa balança celeste também está em nossa consciência. Igualmente, nas consequências naturais de quem abre novos caminhos, sendo bom. São novos mundos, novas convivências, acesso a novas experiências e conhecimentos. E tudo acontece de forma muito natural. Os versos também destacam que a convivência apenas com aqueles que pensam como nós nada nos acrescenta. Precisamos estar entre aqueles que mais necessitam. Aí reside o verdadeiro mérito do trabalhador do bem, aquele que vem para servir. É com isso que crescemos, adquirimos experiência e depuramos a nossa alma. Por fim, apresenta uma belíssima metáfora. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. É de nos questionarmos: qual o tamanho da nossa sombra benéfica aos que estão ao nosso redor? Quanto de frescura e vida conseguimos propiciar para aqueles que nos cercam? Alguma vez pensamos a respeito disso? Sobre o tamanho da nossa árvore? Sobre o quão importantes podemos ser para aqueles que convivem conosco? Começamos como árvore pequenina, que precisa da proteção de outras maiores. Conforme o tempo vai passando, podemos aumentar nossas condições e abrigar muitas criaturas necessitadas. Árvores frondosas podem guardar pequenas florestas debaixo de seus galhos seguros. Pensemos então: que tipo de árvore já conseguimos ser? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, nesta noite fria, rogamos-te mais uma vez um amparo espiritual para nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes, que as suas bênçãos também possam ser estendidas aos familiares e amigos, trazendo para nós o conforto íntimo, Senhor, essa paz que somente Tu pode nos dar, de esperanças em dias melhores, de termos uma terra transformada, aproximando o mundo de regeneração, deixando para trás as dificuldades que agora enfrentamos nesse mundo de provas e expiações. Somos criaturas falíveis, mas destinadas a uma perfeição relativa. Que as suas bênçãos incentivem-nos a continuarmos a nossa jornada em evolução enquanto encarnados aqui na Terra. Muita paz a todos, que assim seja. Meu querido irmão Carlos, suas despedidas. Boa noite, meu amigo Pedrosa. Agradecidos somos aí pela oportunidade de participar desse belíssimo programa, elevando assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do seu Evangelho. Agradecemos também a audiência que obtemos nesse programa. Muito obrigado, senhores, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação aqui no programa. Contaremos mais vezes com sua presença. Deus te abençoe. Boa noite também a todos os nossos amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus
o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.